E aí, turma! Sejam bem-vindos ao Fotografia ao Meu Negócio, convite especial para estarmos aqui conhecendo a produção de um álbum de fotografia, do processo de revelação de uma foto aqui na Só Clique. E deixa eu te contar, muito segredinho legal, tá? Muita dica bacana de como monetizar, de como empreender, de como ganhar ainda mais dinheiro vendendo esses álbuns. E claro, uma aula do que é o processo de revelação, processo químico para gerar a imagem, para materializar as nossas obras. Então tá imperdível, a gente vai abrir aqui todos os segredinhos nesse episódio de hoje. Então vem comigo que ó, tá massa, hein? Bora! Marina, chegamos Olá, na Só Clique! Seja bem-vindo! Que legal, que legal! Muito obrigado pelo convite. Trouxe hoje aqui o Flavinho, meu brother, que está fazendo as imagens aqui para a gente conhecer. Seja bem-vindo! E aproveitar esse convite maravilhoso aqui de entender melhor como que é a produção de um álbum de fotografia, como que é o processo de revelação, né? Enfim, vamos tirar todas as nossas dúvidas. A gente está com a cabeça aqui cheia de dúvidas. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, aqui na Só Clique. Maravilha! E abrir todo o espaço, abrir toda a produção aqui para que a gente possa mostrar para vocês. Isso. E vocês também aí se deliciarem aí com essa produção, né? Ver as nossas obras materializadas. Legal, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Saibam que é um voto de muita confiança, afinal o nosso processo, como vocês vão ver, ele é muito longo, ele é muito detalhado e ele foi desenvolvido ao longo de muitos anos, né? Temos aí muitos anos no mercado que a gente foi desenvolvendo e melhorando sempre esse processo de acordo com a qualidade Só Clique. Então vocês vão ver, hoje o Ferreira vai mostrar para vocês cada passo, desde a revelação da foto, da montagem do álbum, todos os nossos acabamentos, todos os nossos funcionários que fazem tudo com muito carinho, realmente um material manufaturado, feito à mão, com muito cuidado e que leva para vocês sempre essa obra de arte, né, que finaliza o trabalho do fotógrafo. Pela primeira vez na história da Só Clique, nós vamos entrar tão a fundo na produção e mostrar para vocês cada detalhe da produção aqui, ó. Vamos revelar todos os segredos aqui hoje para vocês. Esse vídeo tá imperdível. Então vamos lá começar já a entender como é que funciona esse processo? Bora lá então, vamos lá. Partiu! Aqui que é a área da produção, então, né? A gente já deixou a porta aberta, mas ó, é área restrita, né? Não pode entrar, só pode entrar então convidados, porque aqui realmente não deixa de ser uma fábrica, então tem muitos materiais que tem que ser tomado cuidado, tem muitas máquinas, né? Bora lá conhecer. Aqui a gente tem um pouquinho dos álbuns que são produzidos aqui na Só Clique. Quero mostrar rapidinho aqui para vocês. Ó, esse aqui, ó, é um triozinho de álbuns com a luvinha acrílica, né? Muito legal para fazer ensaio newborn, do parto, da gestação. A gente tem o nosso queridinho aqui. Cara, isso aqui eu vou gravar muito conteúdo para vocês verem, principalmente sobre o Natal. Isso aqui faz você monetizar na campanha de Natal de uma forma sensacional, que é o Pocket. Um álbum bem bacana, bem legal para você vender para os teus ensaios. E inúmeros tipos de acabamento de álbuns, né? Madeira, acrílico com caixa, suede, fotográfico, ó, mais um albinho nosso aqui também. Então tem muita coisa legal aqui da Só Clique, uma ótima opção para você que é fotógrafo, que quer transformar a sua arte aí num produto bem bacana para entregar com uma durabilidade aí imensa. Você tem que conhecer essa linha de álbuns. Então, turminha, tô aqui com o Lindomar. Ele, né, é o responsável por cuidar de todo o processo da impressão aqui, desde o recebimento das imagens, né, Lindomar, até ela virar realidade, ela estar ali no papel. E é com esse cara que eu quero tirar uma grande dúvida, que é a seguinte: a câmera escura, aquele processo de revelação de foto que a gente está acostumado, né, a ver nos filmes, a ver na história da fotografia, ele ainda acontece hoje? Ou o processo dentro de uma impressora dessa não tem nada a ver com aquilo, é completamente diferente? Enfim, né, como é que foi essa
ao longo dos anos, o que mudou aí na fotografia, Lindomar? Ao longo dos anos mudou, que a fotografia deixou de ser algo analógico para ser algo digital. Então hoje não trabalhamos mais com câmeras escuras, trabalhamos com mini labs. A nossa empresa tem 3 mini labs atuando hoje e ele ainda é um processo químico. Passa dentro do revelador, dentro do branqueador e dentro das águas, para fazer a lavagem da fotografia em si. O que acontecia dentro da câmera escura? Você colocar a imagem na bandejinha, isso acontece dentro dessa impressora aqui, só que de uma forma diferente, assim, sem precisar do homem fazendo isso. É mais ou menos isso? É, mas algumas etapas foi pulada, né? Porque antigamente se passava revelador, branqueador, fixador e água. Hoje nós só trabalhamos com revelador, branqueador e água. É basicamente a mesma coisa, só que digitalizado, né? Não temos mais a SoClick em si, não trabalha mais com o processo de filme, só com imagens digitais. Ela chega através do SIG, é passado para a nossa área de impressão e ela vai para uma fila de impressão que está aqui na máquina no momento e vai saindo os pedidos um após o outro. Isso aqui utiliza então produto químico, tipo uma tinta, ou não tem nada a ver com tinta? Não temos nada a ver com tinta. Influencia se eu colocar um papel brilho, a quantidade do produto, é o mesmo processo para... É o mesmo processo, a mesma temperatura, são papéis, como você falou, diferente, né? Uma tem uma superfície brilhosa, outra tem uma superfície fosca. Também trabalhamos com a superfície em papel linho, mas é tudo do mesmo processo. Eles são colocados em uma caixa, que chamamos de magazine. Nós temos uma câmara escura, que lá dentro a gente abre esse magazine e bota o papel dentro. Ele não pode receber nenhum tipo de luz, porque senão ele sofre uma velatura. E daí não será mais utilizado, porque não vai mais ter proveito nenhum desse papel. Não dá para fazer a revelação? Não dá para fazer a revelação. Qual que é o nome certo para falar desse processo? É impressão ou é revelação? Ou qualquer um dos dois estaria certo? Bom, uns falam impressão, outros falam revelação, eu vou de revelação. É mais saudosista, né? É mais saudosista. Mas hoje, basicamente, como nós trabalhamos com um equipamento que ele é digital, podemos falar também expressão, impressão, né? Aqui então nós temos os tipos de papel, né, onde é feito o processo que tu estava explicando ali antes. Até onde eu sei, a diferença principal deles, né, do fosco para o brilho, né, como o próprio nome já diz, é que esse aqui, ele reflete muito mais a luz, né? Ele reflete muito mais a luz e geralmente é um material mais pedido para cliente amador, né? O profissional geralmente ele utiliza mais o papel fosco, que é um papel onde você não tem as marcas das impressões digitais, né? Esse aqui tem um agravante, ele é muito bonito, mas tem um agravante de você colocar a mão e ter a sua impressão digital no próprio papel. Também trabalhamos com a linha do papel linho, que a gente utiliza bastante para fabricação de álbuns. Esse linho é aquele que ele parece que tem uma textura, Parece que tem uma textura, né? Se você parece não, né? Ele tem, né? Pelo que eu tô sentindo. Se você for passar a mão, ele tem uma leve textura, né? E a questão de definição da imagem, a diferença entre eu fazer num papel fosco, linho, brilho, a questão da nitidez é a mesma? A questão da nitidez dos 3 papéis corresponde basicamente à mesma coisa. A nitidez é contraste, cores vibrantes, eles mantêm padrão. A fidelidade de cor é a mesma em qualquer um dos papéis? É, porque quando você trabalha no laboratório fotográfico, você tem que ter a mesma imagem produzida com o mesmo tom de cor, com a mesma densidade, com a mesma saturação em todos os tipos de papéis, porque você tem que padronizar isso dentro do laboratório fotográfico. E como vocês percebem, né, o papel fotográfico, ele não é branco, ele é, na marca Fuji, ele é azul. Ele só vai ser branco quando ele passar dentro do processo químico. Dentro do processo químico vão estabelecer as cores. Tá, então deixa eu te cortar rapidinho. Existe um processo ali dentro que é o branqueador, é isso? Na verdade, a imagem passa pelo um laser. Certo. Então o laser expõe as cores da fotografia, depois ela vai sair desse laser, que é essa parte da máquina, que faz a leitura, vai cair dentro dos racks. Dentro de cada tanque nós temos o processo químico. Então esse aqui é um tanque onde contém o revelador, esse outro tanque aqui contém o branqueador. É como se fosse numa câmera escura, mais automatizado, né? Não existe mais a câmera escura. E aqui são o processo das águas. Então, depois desse processo, a fotografia ela ainda passa pelo processo da estufa, onde ela vai pegar uma temperatura para sair totalmente seca após o seu processo. Ah, perfeito. A secagem dessas águas é feita aqui depois do processo da impressão. Isso, passou pela água, passou por todos os processos químicos, ela vem pela estufa para ela sair completamente seca para você já poder manusear a fotografia. E quando que esse papelzinho aqui, que tá azul, ele passa a ser branco? Em qual dessas etapas? Ele vai passar a ser branco quando ele entrar no revelador e no branqueador. Enquanto isso, ele é só um papel azul. Se você não mandar a imagem nenhuma, vai ser uma fotografia
branca. Por que que na tela do meu celular a fotografia ela tá com uma exposição diferente? Exposição, aquele brilho, né? E por que que no papel não tem tanto brilho? O que que eu explico pra galera, tá? De uma forma muito simplista, que a tela emite luz e o papel não. Exatamente isso. Você explicou de maneira correta, é justamente isso mesmo. Tela, nós temos projeção de luz. Papel, nós não temos uma projeção de luz. Por isso que, às vezes, as pessoas reclamam, mas não está tão saturada quanto eu vi na tela, não tem tanto brilho quanto eu vi na tela. É claro, na tela você tem uma projeção de luz, tem um monitor calibrado, você vai ter muito próximo, mas sem o brilho que você vê na tela. Também nós temos a parte de calibrar o seu monitor, né? Porque o que acontece, muitas vezes o cliente tem um monitor descalibrado, manda sua fotografia para a loja. Ele tá achando que tá boa achando que está cor. Boa, achando que a cor é essa, a cor fiel que ele está vendo, e acontece de que pelo seu monitor estar descalibrado, a fotografia não sai exatamente o que vê na sua tela. Cada tela é uma coloração completamente diferente. Se eu pegar um sistema operacional iPhone, Samsung, sim. OS, né, enfim, as próprias TVs, né, que a gente usa em casa, o monitor é diferente, então cada tela tem uma cor diferente também, né? Exatamente isso. E o processo de calibração, então nada mais é do que equilibrar essa cor para essa maquininha aqui imprimir. Exatamente. Mas como que é feito isso? A empresa disponibiliza de um calibrador. Tá. Geralmente, ou o cliente traz o seu notebook aqui, ou quando é um PC, é agendado um horário. A empresa disponibiliza alguém, vai na sua casa e é feita essa calibragem. Depois, geralmente, o cliente manda uma fotografia só para a loja para ver se está batendo essa calibragem entre monitor e papel fotográfico. Perfeito. E tem como eu fazer isso no olho também? Eu pego a fotinha impressa aqui e faço o monitor, deixo mais ou menos como tá? Funciona? Sim, funciona. Se você é uma pessoa que tem noção de cores, você já tem uma certa experiência, mas não é aconselhável. É por isso que nós temos o calibrador, né? Deixamos então essa calibração no olho para quem já tem um pouquinho mais de experiência. Exatamente isso. Quem está começando agora, então, a melhor coisa a fazer, pega o calibrador, não vai ter errada. Até porque nós aqui no laboratório, a gente já trabalha anos com isso, a gente utiliza o calibrador. Quem está começando, então, uma boa saída para isso é fazer o quê? Fazer um testezinho, fazer uma impressão antes, entender como que é o laboratório que ela vai trabalhar, né? Exatamente. Se o monitor está calibrado, já não sair, fazer o treino antes, né? Não sair no jogo do campeonato já mandando foto do cliente para fazer a entrega. O correto seria, pelo menos no primeiro trabalho, né? Tá. A pessoa pedir para fazer uma fotografia, para não mexer na fotografia. A gente costuma brincar no laboratório, né? Vamos fazer uma fotografia em zero, sem mexer nada. Então, para o cliente ter a noção do que ele vai receber na sua casa, né? Para não se decepcionar com fotos mais escuras, mais claras, mais pretas. Quantos anos já trabalhando com uma impressorinha dessa aqui? Eu trabalho na SoClick há 20 anos, fez mês passado 20 anos. Perfeito. Peguei um pouquinho do analógico, né, que seria os filmes, daí o filme passava dentro de uma máquina, tinha um processo de revelação do filme, tinha fixador, mas logo que eu cheguei, a empresa já migrou para o digital, né, o digital estava batendo forte, e estou nesse período todo aqui, 20 anos trabalhando com fotografia e no processo digital. Nesse processo aí de 20 anos, o mesmo fotógrafo, tu consegue perceber o quanto mudou o estilo dele, a percepção artística, a cor, porque daí eu acredito que veio o Instagram também com filtro, né? Isso também interferiu assim no mesmo fotógrafo, há essa mudança? O que a gente percebeu ao longo desses anos é que houve uma melhora significativa de todo o profissional da fotografia. Porque houve aquela mudança do analógico para o digital. Então os fotógrafos, tanto o fotógrafo como o laboratorista estavam meio perdidos, não sabiam muito bem o que fazer. Muitas vezes o fotógrafo se decepcionava, o laboratorista fazia o máximo que podia e não conseguia atender às expectativas do fotógrafo. Então houve todo um processo, de melhoramento. Uma fotografia, geralmente ela dura 100 anos, né? Então vai ter gerações por gerações. Esse papelzinho aqui, então, 100 anos. 100 anos. Perfeito. 100 anos. É claro, você não pode estar com uma fotografia armazenada em algum lugar exposto ao sol, principalmente ao sol, né? Tá. A umidade, o sol vai prejudicando a coloração da fotografia, né? Tá, perfeito. Para cuidar de uma foto dessa, preservar ela até, né, esses 100 anos, assim, para ela estar muito fiel ao que ela era quando ela foi impressa, revelada. Que cuidados que o fotógrafo tem que ter, que cuidados que é importante o fotógrafo repassar para o cliente ter e fazer, né, a manutenção aí desse. Geralmente cuidados
com umidade, locais onde você vê que está escorrendo água, às vezes tu tem uma casa que ela escorre um pouquinho d'água, umidade e principalmente o sol. Se tu tiver qualquer local que o sol esteja batendo, tu vai prejudicar. É o inimigo da impressão, é o sol. Eu diria que é a umidade e o sol. Esses 100 anos, eu não sei se essa minha conta está correta, mas o processo de laminação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, esse processo. Eu faço o processo de laminação, isso vai aumentar ainda mais a vida útil dessa imagem? Pô, jovem, belíssima pergunta. Provavelmente eu diria que sim, principalmente quanto à umidade. E você vai passar uma lâmina em cima, você vai estar protegendo a fotografia. Porque assim, ó, o que é importante até para o pessoal na hora da venda, que eu acho um argumento muito forte. Você vai ter esse material aqui, vai ter essa foto, vai ter o teu álbum. Você não vai estar vendendo apenas a foto para o cliente. Você está vendendo uma herança para a família dele. Porque a gente está falando em 100 anos. Sim. 100 anos, numa conta básica, assim, ó, né? E sem ser especialista nisso, eu posso dizer que são 3 gerações. Certeza, 3 gerações, né? 3 gerações. Quem sabe com o processo de laminação 4, 5 gerações, né? A gente não sabe. Mas olha o tamanho do valor que tem isso para aquela família. Dos netos e bisnetos terem um material que vai ser muito próximo do que era há 100, 110, 120 anos atrás, né? O legal da fotografia é que a fotografia, só a fotografia em si, ela conta a história, né? Você não precisa de palavras, você só no olhar você consegue contemplar a história. Imagina isso, né? A história da tua família, quanto que não vale isso? A gente precisa saber também colocar esse valor, fazer com que o cliente enxergue o valor que tem por trás de um álbum, da impressão, que não é só a arte dele em si, mas que tem uma impressão que é uma herança de família. Saber precificar isso e aumentar ainda mais o valor, porque você não está vendendo só um produto, você está vendendo uma herança de família. Você não está vendendo papel fotográfico apenas, né? Você está vendendo toda uma herança, toda uma história contada pelos olhos do fotógrafo. Tem que agregar valor, né? Não é simplesmente um pedacinho de papel que você está entregando, você está entregando toda uma história de uma vida, né? Ô Marina, aqui a gente está fazendo então o processo todo que a gente conversou antes, né? As lâminas aqui de um álbum. Isso aqui vai ser enviado, já está calibrado, já está pronto aqui. É só mandar para impressão e ela vai sair prontinha ali. Vamos acompanhar então como é que é esse processo, ó. Aqui no monitor, chega aqui para você conhecer, ó. Ó, o Lindomar tá fazendo a conferência aí, né? Abrindo as lâminas. Essas são lâminas de um álbum 30 por 30 aberto, ele fica com 30 por 60 centímetros. Confere uma por uma, elas já estão super bem calibradas, né? Já é de um cliente que já conhece o nosso tipo de impressão, então o Lindomar não tem que se preocupar ali com fazer alguma correção. Já vai estar enviando para impressão aqui dentro da nossa máquina. Essa máquina que acontece o processo de, na verdade, revelação, né? Como ele já explicou. E aqui a gente tá aguardando agora a foto sendo impressa. O Lindomar estava falando aqui pra gente que a primeira impressão ela leva em torno ali quase 5 minutos e aí depois dessa primeira impressão as outras fotos elas vão acontecendo bem rapidinho. Acontece aqui dentro o processo químico, né, de exposição da foto. A imagem é exposta aqui dentro e daqui a pouco ela sai aí bem linda, maravilhosa e com uma garantia bem longa, né, durando muitos anos no papel. Agora a gente tá vendo aqui, ó, a impressão aqui, ó, vindo, a primeira lâmina. Essa é a lâmina fosca que vai passar pela laminação para ser produzido o álbum, ó. Isso aqui, ó, vai virar um álbum depois. A gente vai ver esse processo todo aqui, ó. É a primeira parte, né? A impressão da foto, a revelação da foto é a primeira etapa. E depois o nome do processo é encadernação, é isso? Encadernação, e porque ele é feito à mão, né? Ele não é um livro, não é um fotolivro, né? Perfeito. O fotolivro, ele tem tanto outro tipo de impressão quanto outro tipo de fechamento. Várias máquinas, né, para ajudar nesse processo, mas ela é, em suma, feita pelo trabalho humano. A gente pode dizer que é um trabalho artesanal, né? Isso, um trabalho artesanal. Isso é mais um motivo na hora de fazer a venda de um álbum para você jogar valor para esse material, né? Sim. E querendo ou não, quanto mais artesanal, mais exclusivo é, né? Maior a riqueza de detalhes, de cuidado, né? Sim. Todo o material que é usado, né? Tipo o papel Fuji, e todos eles feitos à mão. Por isso que a gente acaba mesmo com uma obra de arte, que a gente pode dizer, né? Que é um produto exclusivo, feito especialmente para essa família, para essa pessoa que fez esse trabalho. Então, ele complementa muito bem o trabalho do fotógrafo, né? Que já é um trabalho que começa lá na prospecção, na reunião e nessa captação exclusiva. Então ele fecha um processo que foi começado por vocês e a gente se orgulha muito de dizer que fecha muito bem, porque cada um é feito com muito carinho, como a gente vai mostrar hoje para vocês. Ver isso aqui, para quem é fotógrafo, poder pegar na mão, poder conhecer, eu vou dizer que eu acho que todo fotógrafo tinha que estar fazendo isso aqui, né, Flávio? De conhecer aqui a estrutura, de ver. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, a gente não falou para vocês, mas
mas é um álbum nosso aqui, ó, que a Soclick tá fazendo agora, e é muito legal poder ver, poder pegar na mão uma obra que é tua, uma fotografia que foi você que fez, e ver isso materializado, né? E depois pronto com o álbum, a gente vai ver um pouquinho o processo. Depois eu vou colocar umas imagens aqui, ó, editor que se vire depois, vou colocar umas imagens desse álbum aqui pronto, vai ficar maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar. E só assim já tá bem bonito, já tá bem legal, né? De poder pegar na mão aqui, de ver. Flavinho, chega mais aqui, ó, vamos mostrar pra galera. Olha só a impressão aqui, ó. Olha que bacana que fica isso, ó. As cores, né? A textura que tem essa foto. O papel fosco, ele dá uma sensação, ele tem como se fossem uns folículozinhos, uma texturazinha pequenininha. Isso parece que dá uma nitidez, né, ainda melhor para foto, né, que não é o papel que a gente está acostumado, o papel sulfite, aquela folhinha branca que a gente compra, a resma, né, de 100, de 1000. É diferente esse papel fotográfico aqui, ele dá uma textura, dá uma nitidez. E o processo de revelação também, por químico, ele pode ser observado uma maior nitidez do que um processo de impressão. Você jogar tinta sobre papel num processo de impressão vai ter uma menor nitidez do que a de revelação, exatamente pelo químico da revelação que traz essa nitidez para fora. Não, a riqueza de detalhes aqui é absurda, é absurda. Você vê aqui, ó, claro que assim, né, há vários fatores técnicos na hora do clique, na hora da edição também que contam. Eu queria dizer, né, a gente vê que é uma foto que foi bem trabalhada por um fotógrafo, que tem uma nitidez, é claro que o papel não vai adicionar uma nitidez que não existe na foto, mas ele vai estar com certeza agregando, diferente de uma impressão, no caso, que não estaria trazendo tanto detalhe, tanta nitidez, né, tanto em partes claras quanto escuras, com certeza. O processo, então, de impressão para o processo da revelação aqui, da gráfica tradicional, a gente pode dizer que isso aqui tem muito mais qualidade e muito mais nitidez do que se eu fizer em qualquer gráfica. Qualidade, durabilidade, então ele é um produto que, segundo a Fujifilm, ele vai ter uma durabilidade de 100 anos garantida por eles, tá? Apesar de ter sido observado maior durabilidade com o passar dos anos, então, mantendo longe de calor, de umidade, de mofo, a gente vai ter essa durabilidade e também essa nitidez que é trazida pelo próprio químico, porque ele é a revelação, ela é mais profunda do que uma impressão que fica só na superfície, entendeu? Para o fotógrafo que ainda está em dúvida, que nunca fez um álbum, ou que está conhecendo esse mercado, entendendo o que é processo de impressão, de revelação, eu posso dizer para ele que a encadernação, esse processo químico aqui, vai trazer mais qualidade do que o fotolivro, que é um processo de impressão? Com certeza. Uma impressão de foto, né, ela não sendo uma impressão fine art, digamos, que não seja num papel de algodão, ela vai ter uma durabilidade de 10 anos, mais ou menos, né? Se ela não for uma fine art, papel de algodão, pigmento mineral. Então aí você já vai estar perdendo, porque 10 anos não é nenhuma geração. Então, aquele fotolivro, ele vai ser um investimento que no final ele vai acabar decaindo. Então não vale tanto a pena se você está pensando aí na vida de uma família, dos seus filhos, e no que você quer deixar como legado para eles. Com certeza, se você quer deixar um bom legado para sua família, para seus filhos, você tem que pensar em papel revelado, em processo manufaturado. Isso aqui. Agora pensa só, né, na hora de precificar esse trabalho, você chegar para o cliente e dizer isso para ele, né? Cara, isso aqui, vamos falar de um produto normal, de um produto comum que, né, o fabricante dá 1 ano de garantia, o fabricante diz que a vida útil dele, né, é de 5 anos. Um celular que a gente paga, às vezes, 7, 8, 10 mil reais num celular, que a gente sabe que tem uma vida útil aí de 5 a 10 anos, né? Em 5 anos a tecnologia já é outra. A gente está falando de um material de 100 anos. Sim. Então, aquele celular que atende o seu propósito muito bem, mas a gente está falando de 7, de 8, de 10 mil reais. Sim. Olha o quanto que a gente não pode cobrar por isso. Com certeza. Olha o valor que isso aqui tem. Você justificar isso e falar para o cliente, não, você não está comprando um produto que daqui a 5 anos vai acabar ou você não vai mais poder usar. Isso tem que ter um preço. Olha quanto dinheiro você pode ganhar, inclusive, vendendo esse tipo de trabalho, né? Com certeza você vai vender aí um legado, né? Desde o começo da sua conexão com o cliente e de estar criando essa sessão fotográfica, seja um casamento, seja um ensaio, ou outro tipo de sessão, você sempre vai conseguir estar criando uma venda que você consegue dar uma durabilidade para ela, né? Um longo prazo. Então
Então a Thay agora vai fazer a conferência aqui, né, dessas fotos. Fala um pouquinho pra gente então, Thay, como é que funciona agora aqui, ó. Na impressão, da impressão vai direto pra cá. O que a gente faz aqui? A gente numera as lâminas pra colocarem ela na ordem certinho, como o cliente mandou, né? Daí a gente vai procurar lá na pasta, tanto pelo SIG ou por onde vir, né? Essas lâminas aqui, elas vêm exatamente no mesmo tamanho. Se eu tô fazendo, por exemplo, um álbum 30 por 30, né? 30 centímetros de altura por 60 de largura, de comprimento. Essas fotos, elas saem exatamente nesse tamanho? Não, o cliente sempre manda 60, alguma coisa, 30,3, daí ela sempre impressa do tamanho que o cliente manda. Então, antes de fazer o seu álbum, de fazer a sua impressão, você já tem que conversar com o seu fornecedor, ver o tamanho adequado, né? Isso, perfeito. Ali na nossa tabela de preços, quando diz ali os tamanhos dos álbuns, do lado sempre tem a medida certa. Sempre é 60, alguma coisa por 30, alguma coisa. Nunca é o tamanho exato, sabe? Perfeito. Vou mostrar aqui para vocês agora como que é feito, tá? Esse tamanho aqui no Photoshop. Agora vocês estão vendo aqui a janelinha do Photoshop. Ó, vocês vão entrar nessa abinha aqui, ó, e vão conferir o tamanho da lâmina. O fornecedor de vocês também vai mandar um gabarito, né? A maioria dos fornecedores da SoClick já tem isso. Manda o gabarito e você só encaixa dentro da sua diagramação, no software que você for utilizar. No nosso caso, a gente usa o software da Pixelo, né? Inclusive, se você quer conhecer mais sobre esse software, entra em contato, manda um recadinho aqui. A gente tem um cupom de desconto para tu participar. A Ferreira e Maciel é uma das embaixadoras da Pixelo no Brasil para você usar o Smart Album, que é um programa sensacional para você fazer a diagramação desses álbuns. Voltando aqui agora, a Thay tá fazendo a conferência aqui. Que tipo de conferência é feita? É o tamanho? Isso, a gente vai tirar as medidas deles e vamos botar ele na ordem numérica ali, ó, do jeito que o cliente mandou. Quando vem da impressão, ela sempre vem de trás pra frente. Daí a gente vira, bota tudo certinho na ordem e depois confere ali nos arquivos. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tá com 5 impressões. Isso aqui a gente tá fazendo agora, mostrando aqui para vocês como é que é o processo. Mas um álbum, ele geralmente vai partir ali de 10 lâminas, né, Thay? Isso. Até porque como é um material artesanal, né, a Marina tava contando pra gente que é um produto todo artesanal, ele precisa manter uma qualidade, um número mínimo, né? Isso, é de 10 lâminas para o álbum manter uma qualidade. Aí a gente numerou, agora a gente vai tirar as medidas do álbum. Pra quê? Pra gente poder fazer a capa, passar a capa pro designer, né? Por exemplo, ó, aqui tem 60,2, a gente vai colocar aqui. Isso aqui é as informações que o pessoal da produção precisa. Se é capa fotográfica, se é capa corino, se tem embalagem, todas as informações saem nessa OS. Onde eu mesma passo ali no computador, imprimo essa OS, que é as informações do pessoal da produção. Aí aqui, ó, a gente tirou a medida, passa aqui pra folhinha, que a gente chama de OS. Essa capa, o fotógrafo, na hora de produzir ela, também já vai ter as dimensões, já vai ter o gabarito, que é só clique, né? A encadernadora que você utiliza, já vai disponibilizar para ele encaixar o layout certinho. A gente só passa a medida pro nosso designer, para ele colocar os vincos na capa. Porque a capa já vem no tamanho certo que a gente manda. Daí a gente só precisa do vinco para fazer a montagem. Perfeito. Esse vinco depois vai ter o processo que a gente vai mostrar para vocês como que é feito, o que é esse vinco aí também. Aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Cada quantidade de lâminas é o número do dorso, tipo 1,6, sempre tem que ter essas informações. Quanto mais lâminas, mais grosso vai ficar esse álbum, maior vai ser o dorso dele, né? Depois a gente vai mostrar para vocês aqui a nomenclatura de cada uma dessas partes aqui do álbum para tu entender melhor o que é que a gente tá falando, tá? Isso. Aí aqui, ó, a gente finalizou essa parte, agora a gente vai levar para laminação. Esse processo de laminação era o que eu tava perguntando antes pro Lindomar, iria aumentar a vida útil do álbum ou não? E agora a gente vai ver como que é na prática, o que é essa laminação, qual é o processo que vai dar ainda mais qualidade pro teu álbum. Então vem aqui, vamos conferir o que é feito nesse processo. Aqui a gente vai imprimir, vamos laminar lâmina por lâmina. Esse aqui é um verniz fosco. A gente passa nesse verniz para proteger a lâmina. Caso molhe a lâmina, a gente consegue passar um paninho onde esse verniz protege. Se caso não tiver nada, não tiver nenhum verniz, a lâmina vai danificar, qualquer coisinha já vai danificar a lâmina. Por isso que a gente sempre passa nesse verniz, que é o fosco. O fotógrafo, então, pode dizer para o cliente que o processo de laminação é como se fosse uma película, né? Assim como tu coloca no celular uma película,
para proteção do álbum. Daqui a pouco caiu uma gotinha, salivou no álbum, não vai estragar, né? Dá para passar um paninho ali sem problema, que não vai danificar o álbum. Perfeito. Um álbum com 10 lâminas como essa, ele vai ter 20 páginas. Cada lâmina conta 2 páginas. Por exemplo, página 1, página 2. Como ele é um processo diferente do processo do livro, a página 1 ela vai começar na esquerda, logo depois da capa, e a página 2 vai estar à direita. Lá dentro é térmico, onde vai secar, já sai seco o verniz na hora, já sai seco. Olha só, a textura já mudou completamente. Ó. A foto que antes ela tinha essa textura, ela já não tem mais tanta textura. É como se fosse colocado uma película de celular aqui mesmo, para vocês entenderem, ó. Mas ela continua com a mesma nitidez, absurda nitidez que tem esse processo químico aqui, ó. O reflexo da luz, vocês podem ver, ele não dá aquele reflexo que o brilho dá, essa laminação, né? Uma laminação fosca. Isso, existe laminação brilho também, né? Existe, mas a gente não trabalha com brilho, a gente trabalha com fosco, mas tem por questão também. De qualidade. Isso, por questão de qualidade. Ó, olha que legal, a foto tá pronta aqui, agora ela vai para uma outra etapa. A gente vai passar as outras aqui para vocês verem. Se não tem nenhuma bolinha, alguma coisa. Perfeito. A gente sempre olha uma por uma. Isso aqui é um processo para manter qualidade, né? Isso mesmo. A gente conferiu e a gente volta com a ordem. E acontece de ter caído uma poeirinha, uma sujeirinha, aí refaz a lâmina, refaz a laminação. Isso mesmo. Aí aqui, ó, a gente vai fazer a medida dela para vincar no meio. Como é que a gente faz? A gente tira a medida dela inteira. Ó, 60,2. Cadê o lápis? Aí conferido. Esse vinco é importante também lá na hora de tá utilizando o teu software, você já estabelecer aonde é o vinco dentro do seu gabarito, dentro do Smart Album. Tô mostrando agora aqui para vocês, ó, apareceu a janelinha aqui do Smart Album. Esse aqui, ó, é o vinco. Então é importante que a foto, a separação, quando você usar mais de uma foto, esse vinco esteja bem aqui no meio. Se você ultrapassar esse vinco, ó, tô puxando a foto aqui para você ter noção do que eu tô falando. Se você ultrapassar essa margem do vinco, não deixe pouco espaço aqui, porque senão parece um erro. Então, se você vai estourar a foto aqui, estoura ela um pouquinho mais. Olha aqui, olha a diferença, tá vendo? Aqui parece que eu errei, o vinco não tá certinho, o vinco tem que estar bem no meio onde finaliza essa imagem. Agora, estourei um pouquinho mais aqui, olha a diferença que já dá isso, né? Para nossa leitura do cérebro, ele já não vai mais interpretar isso como um erro. Então, deixar o vinco bem certinho ali com a foto. Aí, a gente fez a marcação do vinco, agora a gente vai para a vincadora, onde a gente vai vincar lâmina por lâmina. Aqui a vincadora, daí a gente coloca aqui a lâmina. A gente sempre pega uma caixinha aqui embaixo, onde a gente coloca as lâminas vincadas. Agora a gente vai medir a lâmina para poder vincar. Ó, daí a gente coloca essa barrinha de ferro, porque as outras lâminas não estão marcadas, né? Daí a gente deixa onde está a marcação ali, ó, onde eu coloquei. Isso, ó, daí a gente vinca. Vincou, dobrou no meio. Ah, que legal, ó. Aí a gente coloca na... Isso, ó. Fica bem certinho o vinco, ó, tá vendo? Ele vai encaixar aqui, ó, bem certinho no meio. O vinco, para vocês entenderem, é isso aqui, ó. É como se fosse uma dobra. Na verdade, como se fosse, não. É uma dobra, né? Só que ela é uma dobra que ela fica bem profissional. Não é aquela dobra do papelzinho que tu faz ali em cima da tua mesa e dobra, passa a régua e fica aquele nojo, não. Isso aqui é uma dobra bem profissional. Olha só que legal. E para tu entender o que eu tava falando antes, ó, que eu mostrei aqui para vocês, olha o vinco aonde termina a foto. O vinco tá exatamente no fim da foto. Isso dá aquela sensação de perfeição aqui, ó, a foto não fica nem menos nem mais, fica bem bonito. Vamos vincar as outras lâminas também. Essa aqui então passa para dentro da caixinha, né? Isso, dentro da caixinha. Ó, essa daqui também tem uma imagem. Fica bem certinho no vinco, ó. Ó, daí a gente finalizou, a gente vai na parte da montagem do bloco. O bloco é todo essas lâminas que já passaram pelo processo de laminação, já passaram pelo vinco. Nós vamos criar um bloco com essas lâminas todas, é isso? Isso mesmo. Ó, que seria aqui também o miolo do álbum, né? Eu poderia dizer também que é o miolo. Perfeito. Isso mesmo, ó. Daí a gente coloca o triplex, tá? Entre as lâminas, e a capa também são 5 triplex. E a gente passa por aqui pela cola. Isso aqui é o triplex, que ele é um papel de alta gramatura, é isso? Isso mesmo. Tá, perfeito.
Tá. Esse papel aqui influencia ele ser fosco, ele ser brilho? Não influencia. Não influencia. Ele é, na maioria das vezes, ele é sem brilho mesmo. Perfeito. É esse tipo de material mesmo. Ok, porque aqui no final das contas ele vai mostrar essa parte que vai ficar visível Isso. pro cliente, né? Isso mesmo. Aqui eu vou colocar a foto em cima. Isso, ó, aí eu vou fazer a montagem Vamos da lá, capa. vamos lá que eu tô curioso pra saber essa etapa aí, Isso, ó, daí aqui como é que vai ficar tão bonito depois. a capa, Isso ela aqui é a cola. é uma cola. Isso. Você só vê o lado certinho. Ele tem um lado certinho. Que aqui, ó, ele fica um pouquinho nesses ferrinhos pra onde a gente vai colocar a lâmina, tá? Ó, quando a gente encaixa a lâmina, ele sobra um pouquinho de triplex, tá vendo? Pra cada lado, onde vai ser refilado depois. Perfeito. Eu não tava entendendo por que a lâmina, né, era maior, mas esse aqui ele vai colar em uma página. Uma página e ele vai ter um pouquinho mais de espaço, vai ter uma sobra. Ó, daí aqui eu vou fazer a capa. Perfeito. A capa a gente cola 5 triplex antes de ir para as lâminas, tá? Esse aqui é um álbum que a gente vai produzir no tamanho 20 por 20, né? Isso. Antes a gente estava ali com o nosso portfólio no tamanho 30 por 30, por isso dá essa diferença. E também tem uma sobrinha aqui, ó. Isso. Né? Ela é um pouquinho maior do que o tamanho do lâmina. álbum, exatamente, Isso. da lâmina, né? Já tá passando quando você joga e já vem com a Passa, cola. Já vem com a cola. Ó, agora a gente vai para a parte da lâmina. Perfeito. Colou a lâmina. Agora é que dá o efeito, então, de que parece que as lâminas, elas foram feitas numa única vez, mas na verdade não, é tudo separadinho. Separadinho. Não é? Ó, vou pegar aqui, ó, para mostrar para vocês. O que ela tá fazendo agora nada mais é do que colocando no intervalo, me corrija se eu estiver errado. Sim. Nesse intervalo está colocando aquele Triplex. isto aqui, ó. E aí vai grudar essas lâminas aqui, ó, e vai dar então essa impressão aqui, mais, né, um material mais grosso, mais firme e vai montando o álbum. Daí a gente sempre olha para ver o lado certinho que tá a lâmina, para o álbum não ficar de cabeça para baixo, né? Não vai ser legal receber o álbum de cabeça para baixo. baixo. Os tamanhos que mais são produzidos aqui na sua Clique: 20-20, 30-30, 30-40, 30-30. Isso, 30-30 e 20-20 é o que mais sai. Aí já fica uma dica legal para você. Como tem muitos tamanhos e muitos tipos de álbum, isso acaba dificultando o teu cliente se você apresentar tantas opções para ele. Então já seleciona algumas opções ali. Nós temos no nosso portfólio de produtos o tamanho 20-20 e o tamanho 30-30, que são os tamanhos que mais, né, são consumidos aí no mercado, e fica fácil para o cliente entender, porque vai ter diferença do valor por foto, do valor da lâmina, vai ter muita informação, então 2 ou 3 tamanhos aí tá bem legal para você oferecer para o teu cliente. A gente finalizou a montagem, a gente vai vir para a prensa. Perfeito. Tá? Aqui, ó, vocês podem ver que tem essa sobrinha, ó. Aqui tem uma sobrinha, ó, da laminação. Olha como é que ficou aqui mais grossinho, né? E aí aqui essas sobrinhas que vai para a próxima etapa agora para fazer a correção dessas sobras, né? Para quem não conhecia o processo de produção de um álbum, agora tá vendo como é tudo muito artesanal, é tudo muito manual, com muito cuidado, com muita atenção, não é um processo simplesmente industrial. Agora ele vai ser prensado. Ele vai apertar o álbum mesmo aqui, né? Vai prensar bem. Ó, daí ficou na prensa. Aí o que a gente tirou da prensa, agora a gente vai passar cola nele no dorso. Passou a cola no dorso, a gente coloca em outra prensa. Olha só aqui, traz aqui pra galera ver aqui, Flavinho, ó. Aqui a gente tem vários álbuns, ó. Todos eles aqui estão, fazendo peso aqui, né? Pro outro, ó, tem uns álbuns um pouco maiores aqui embaixo, álbuns menores aqui e um pezinho aqui, ó. Isso, de um dia pro outro. Ele fica na prensa de um dia pro outro para não acontecer nada, colar bem as lâminas, não dar bolha, ficar tudo bem coladinho. Então não adianta ligar desesperado para sua Clique e dizer assim, eu preciso do meu álbum para hoje. A gente sempre explica que é um processo lento dos álbuns, sem a parte da colagem, tem que ser de um dia pro outro. Perfeito, então eu prometo que eu nunca mais vou ligar para vocês e dizer assim, não, meu álbum é para É bom, eu nunca fiz isso. Eu gosto que os clientes venham conhecer para ele porque entender. Porque daí já sabe, né? Isso, esse processo que a gente está falando aqui, desde o envio da foto até chegar
no estúdio do fotógrafo. A gente está falando de aproximadamente quantos dias, qual que é o prazo para isso? O nosso prazo interno é 10 dias úteis, mas a gente sempre dá de 10 a 15, porque pode ocorrer alguma coisa. Sobrinha, né, para ter que refazer algum processo, alguma coisa aí. Ó, daí quando finalizou aqui, passou outro dia, tudo certinho, a gente tira os álbuns da prensa e vai para cal. A gente coloca a guarda. Papelzinho. Esse daqui é só colado nos álbuns premium. Vamos mostrar aqui então, ó. A gente tem vários álbuns aqui, ó. Vários álbuns. Aqui são, né, o miolo aqui, né, de vários portfólios aqui que vão para a próxima etapa, daí que eu acredito que é fazer a refilagem e depois a capa, né? Isso mesmo. Esse papel preto que tem aqui, ele é para quê? A gente usa ele para segurar o dorso, para não, com o tempo, não entortar o dorso. E aí aqui também tem um acabamento ali. Isso, é o vivo. A gente chama de vivo, para proteger as lâminas. Que dá aquele acabamento bonito, depois quando o álbum tá prontinho, ó. Ele é um tecidinho aqui, ó. Fica bem bonitinho, bem fofinho depois no álbum. Isso aqui dá um acabamento bem bonito. E são esses detalhes que acabam fazendo a diferença. Já tá refilado. Esse aqui já tá refilado, né? Perfeito, perfeito, ó. Esse aqui então fica o miolinho já. Agora vamos para a parte de refilar o álbum. A Lid vai nos explicar um pouquinho, vai responder algumas dúvidas aqui pra gente, né? Lembra que antes a gente estava fazendo um 2020 e a gente fez a impressão das lâminas daquele portfólio nosso. Ó, aqui ó, ele já tá com o papel no meio. O nome desse papel aqui, Lid, é o triplex aqui no meio, ó. E ele sempre sobra um pouquinho. Consegue pegar aqui, Flávio, ó. Sobra um pouquinho aqui, ó, da foto. E é esse acabamento bonitinho, né, Lid? Isso. Que nós vamos fazer agora para encaixar depois a capa nesse álbum e fazer a finalização. Então, ó, o álbum tá todo sobrando um pouquinho aqui, ó. Nós vamos fazer o recorte dele. Vamos ver como é que a Lid faz esse processo. Mostra aqui para nós, Lid, por favor. Eu encaixo aqui, olho, né, mais ou menos quanto que eu vou precisar tirar. Ela tem um encosto lá atrás para mim ter a base, para não ficar torto. Aí eu vou segurar o álbum aqui, ó, para ele não mexer, para não ficar torto na hora que baixar a faca. Perfeito. Vem aqui e ele corta. Aí eu sempre dou uma olhada, se saiu pouco, eu tiro mais um pouquinho, porque eu não posso deixar nada de triplex, né? É uma lâmina mesmo, uma faca que faz esse corte, né? O miolinho aqui já tá pronto agora para receber a capa, é isso? Para receber a capa, é isso. Perfeito. Vamos ver como é que é esse processo, então? Aí, antes de ir para a produção da capa, é feita uma nova conferência. Isso. São várias conferências, né, durante todo o processo. Isso. A gente acompanhou algumas, né, inclusive com a régua aqui para encaixar tamanho, enfim, né. Agora é feita uma nova conferência, então, para ver se ficou o recorte certinho, é isso? Isso mesmo. O recorte, ver se não ficou nenhuma bolha, que pode acontecer. Cada álbum tem a capa, né? Tem fotográfico que a gente faz de corino, tem de tecido, então eu sempre confiro, vejo qual que é do álbum. Vou medir ele também para pegar os papelão, o MDF para fazer a capa. A capa do álbum, então, não é feita com o triplex? Não. É um outro material? Outro material. Perfeito, que é de madeira, né? Isso? Isso, a gente na verdade usa dois, porque como a gente tem o Classic e o Premium. O Premium são feitos em MDF. Certo. Ah, o MDF é a madeirinha comum que a gente já está habituado, né? Isso. Perfeito. E os Classics são feitos no papelão, que é um pouco mais inferior do que o MDF, né? Então o MDF é um álbum mais premium, um álbum mais robusto, né? Com melhor acabamento, enfim, né? Um álbum mais elegante, assim, vamos dizer. E aqui é o outro com papelão, né? Isso. Perfeito. Esse processo, Lid, de produção do álbum, pelo que eu tô vendo, né, por se tratar de um material mais artesanal, todo álbum ele acaba tendo uma diferença ali de tamanho, nunca vai ser exatamente o mesmo, né, porque é feito esse recorte, esse né, detalhe aí todo manual, é isso? Isso. A gente tem, na verdade, que eu sempre digo que é mais ou menos 3 tamanhos base, que depende também do tamanho que vem, do que o papel já vem. Alguns vêm um pouquinho menor, um pouco maior. Aí agora, como a gente já tem a maioria dos tamanhos pronto, eu só pego o MDF, confiro aqui, é um 29 por 31.2. Pego 2 placas, que é um para frente e um para trás. Perfeito. O dorso, a gente também já deixa, o Diego corta no laser pra gente, para ficar mais prático, acelerar o processo, a gente não ter que estar cortando um a um na mão. Aí já fica tudo cortadinho em tamanho, certinho. Tá, beleza. Pra galerinha entender, então, a gente tem aqui a nomenclatura, né? A capa, né? A frente do álbum. A gente tem a lateral do álbum, que é produzido com outro. Esse aqui não é MDF. Esse é o papelão. Papelão. Mas todos os dorsos são feitos de papelão.
não. Então o dorso que vai na lateral aqui do álbum, quanto maior o número de páginas de lâminas, maior vai ser o dorso aqui nessa lateral, a contracapa aqui, o verso do álbum para fechar. Dentro disso vai o miolo. Agora a gente vai ver como que isso aqui vai se transformar naquelas capas lindas dos álbuns. Mostra para nós aí, Lid, como é que isso aí funciona? Cada capa a gente faz a fotográfica com a cola branca. Tá. Aí eu monto ela, mas ela tem que ficar 1 hora no mínimo parada para mim poder finalizar ela, dobra para dentro. Esses 2 filetes, certo, que é para lateral do vinco. Então daí a gente pega a tabela de cores e vê qual corino que vocês vão querer fazer. As opções de acabamento são infinitas, né? Sim. A gente tem corino, couro legítimo, tecido, madeira, tecido, suede, que é um álbum que a gente produz também. Inclusive dá para fazer gravação a laser e tudo mais, né? A gente vai mostrar um pouquinho de como que é o processo da gravação a laser aqui. E esse álbum aqui que a gente está montando para a galerinha aí, nós vamos fazer em que acabamento agora? A gente pode fazer ele em suede, que é um material que fica muito bonito na gravação a laser. Vamos dar uma olhadinha nos acabamentos lá pra gente escolher um então? Bora lá. Ó, como vocês podem ver, ó, são rolos, né? Ó, isso aqui é um corino, isso? Isso é corino. Ó, corino. Isso aqui ficava legal pro lançamento do filme da Barbie, ó. Esse aqui é o tecido que a gente usa no fundo das caixas. E o que nós vamos fazer aí, então? Então a gente pode escolher qual o suede, né? A gente tem essas cores suede e aquelas do outro lado que tá meio difícil de chegar, mas a gente... Vamos fazer a que tiver mais fácil aí pra... Vamos pegar esse aqui então, ali, fica ó, bem bonito. Quando a gente falou ali várias vezes, né, a Marina inclusive comentou de ser um processo todo artesanal, vocês estão vendo, né, como é realmente um processinho todo artesanal, a escolha do acabamento, né, recortado com a tesourinha mesmo, a montagem aqui, passado cola. Se eu tiver um tecido diferente em casa, por exemplo, é possível fazer uma capa de um álbum com qualquer tipo de tecido? Tem alguma especificação, enfim? Na verdade, não é qualquer tipo de tecido, porque não pode ser muito fino, porque senão a cola vaza, a gente não tem muito o que fazer. Tem que ver se a aderência dele é boa, para não soltar, não dar bolha. O processo do fotográfico é bem parecido também, né? É, passa o fotográfico, cola e... Isso, o fotográfico é como eu te falei, a gente faz ela com a cola branca, a mesma cola que é colada no bloco do álbum. Perfeito. É feita a capa. A capa fotográfica demora um pouco mais porque ela precisa de... Essa primeira parte que eu só colo a placa ali, eu preciso de 1 hora para secar, para mim depois poder fazer o acabamento. Com a cola amarela, já posso fazer na sequência. E aí provavelmente tem vários detalhezinhos, a quantidade de cola, nem a mais, nem a menos, para não dar bolha, para não empenar o álbum, né? Exatamente. Deve ter uma série de fatores que influenciam nisso, né? Não pode ser muito fino, nem muito grosso, tem que ser bem... Também tem a parte da secagem da cola, né? Eu não posso pegar ela molhada da forma que ela tá e já colocar ali, que depois ela vai levantar bolha. Perfeito. Então eu tenho que esperar o ponto dela, que não é nem secar demais também, e depois colar. Então não é só comprar a cola, comprar o pincel e a madeirinha e fazer o álbum e achar que vai sair tudo perfeitinho, que não vai, né? Enquanto a cola tá pegando aqui o seu ponto ideal pra gente fazer a montagem do miolo, eu vou dar uma última conferida, porque eu aprendi aqui na sua clique que você deve conferir várias vezes o álbum. Vou dar mais uma conferida aqui, tá? Mas ó, tá muito legal, hein? O vinco aqui, né? Certinho, bem no meio do álbum, né? Refilamento sem aquela sobra excessiva, né? E aqui um álbum, qual que é o limite mínimo e máximo? O mínimo são 10 lâminas, né? Isso. Que é uma quantidade ideal. Legal, é. E o limite máximo para um álbum ficar legal, para não ficar difícil de manusear, para não correr o risco dele estragar? Sim. Qual que é o limite de lâminas? Na verdade, a gente faz, se eu não me engano, é até 40 lâminas. Perfeito. Mas 40 lâminas já é muito. O ideal que a gente sempre indica é de 20 a 25 lâminas, que é um tamanho que fica um dorso legal para manusear e para ele não ter problema para frente, né? Porque tu mexendo no álbum, ele vai entortando, se for muito grosso, ele não segura muito, porque o nosso dorso é passado aquela cola, né? E a gente bota guarda também preta quando é prêmio, só que sendo muito grosso fica difícil às vezes de segurar. Aí a melhor opção é dividir em 2 volumes, né? Perfeito. Isso. Esse processo que eu falei para vocês, ele é um processo que, claro, né, na minha visão de fotógrafo, é um processo bem importante, porque esse acabamento, ele sempre vai mostrar o capricho da encadernadora e o material final. Né? Tem nada mais bonito do que você pegar um álbum que foi bem dobrado, um álbum que você consegue visualizar que foi feito com muito carinho, com muito cuidado. Afinal de contas, se é um material que é para durar aí por gerações, a gente tem que ter um material aí de extrema qualidade, né? Então a próxima etapa aqui, ó, vamos mostrar aqui pra galerinha, ó, essa aqui é a capa do álbum, né? Num tecido mais premium aí, ó. A gente vai colocar agora o miolinho, o dorso aqui, ó,
de acordo com o tamanho do miolo. E provavelmente o que vai ser feito agora é esse encaixe aqui pra gente ter o nosso álbum, é isso? Isso. A gravação a laser é feita antes da gente colar no bloco. Perfeito. Daí depois que vem da gravação, o Diego deixa aqui comigo e eu faço a finalização de colar. Tô aqui com o Diego já, nossa capa tá aqui, né, Diego? Fala pra mim, como é que é o processo agora para fazer essa gravação a laser aí? O processo é o seguinte, o cliente manda a arte para nós em Corel, de preferência, ou em PSD, para fazer a gravação. Isso é feito por uma máquina, né, esse laser? Isso, especificamente para o laser. Então aqui agora tu já tá trabalhando aqui, né, em uma impressão que é de um cliente real, vai fazer a vetorização dessa imagem e aí depois vai mandar. Exatamente. Ele mandou para mim em JPEG, também pode ser mandado, só que se ele mandar JPEG eu tenho que vetorizar. Perfeito. Aqui eu já vetorizei. Aí esse aqui já tá em JPEG, esse aqui tá vetorizado. Aí eu salvo no sistema, que daí já vai cair direto lá. Que é o que nós vamos mostrar agora, né, a Isso, gravação e o laser funcionando. Isso, exatamente. Essa gravação a laser, ela pode ser feita em qualquer tipo de material? Tem alguns materiais específicos? Tem alguns materiais que não faz, mas Perfeito. ela faz em acrílico, madeira, corino, a maioria das superfícies ela faz. Em uma capa fotográfica, talvez não faça sentido a gente falar em fazer o laser, mas daria para fazer também. Perfeito. Aqui então eu tenho o tamanho da capa, né? Esse aqui é o tamanho total da área que eu uso da máquina, no caso, né? Certo. Esse quadradinho que eu fiz aqui, esse aqui vai ser o tamanho da capa. Ok. E aí tem que encaixar isso aqui depois ali para corresponder, né? Isso, ó, 30, aqui tá 30.7, então vou botar lá. Aí, e sempre é feito isso só na capa, né? O miolo, ele é o processo depois, quando tem laser é feito antes, é isso? Isso. Cada tipo de acabamento tem uma especificação para fazer a gravação. A maioria eu uso mesmo, só que quando é suede assim eu uso diferente. Aí agora eu já ajustei tudo aqui, eu vou ver se realmente ela tá centralizada. Mais uma conferência. Isso, pra ter certeza que não vai dar errado. Você que nunca viu como que é feito a gravação a laser, olha aí, parece que ele vai... Parece não, ele vai queimando, né? Isso. A superfície, ó. Diego, obrigado, tá? Com a nossa capinha aqui já pronta, ó, o laserzinho tá prontinho, né? Agora a gente vai fazer a finalização e vamos encaixar esse dorso aqui, ó, esse miolo aqui no dorso, na capa e na contracapa, é isso? Isso. Aí a cola branca, a mesma cola que é usado lá para colar o bloco. Lembrando vocês que aqui, claro, né, eu já falei, mas vou frisar, esse aqui é só um álbum modelo que a gente está fazendo, né? O álbum ele nunca vai ficar desse tamanho aqui, ó, para dar um fino acabamento, né? Esse álbum aqui também não ficou na prensa, né? Que ele tem que ficar lá. Que ele fica, a gente fez ele agora mesmo, só para mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como que é o processo. Ó, o fino acabamento que eu falo para vocês é justamente isso, ó. Nem parece que tem um acabamento ali, ele fica invisível, fica tão bonito, dá um detalhe todo aí pro álbum, né? Aí eu alinho ele. A parte da frente tem que estar junto com a parte de trás e trago para prensa. Aí é tempo de eu colar outro álbum, que geralmente eu sempre tô fazendo mais de um, né? Então é tempo de colar o outro álbum, daí eu já posso tirar esse da prensa e ele, daí só revisar de novo, ver se tudo certinho. Aqui já temos o álbum finalizado, então, né? Já ficou o tempo necessário ali na prensa. Olha só, todo o processo, vocês acompanharam passo a passo e tá aqui o resultado final desse álbum, olha que legal. Esse aqui é um álbum 30-30 com gravação a laser, uma capa em suede e o miolinho dele, olha aqui o acabamento, né, que bacana. O miolinho dele é um miolo todo no papel fotográfico fosco, né, com laminação fosca também. A gente tem aí o resultado final desse material, ó. Vamos lá falar com a Jéssica, então, sobre as caixas, os acabamentos aqui que a gente pode colocar esses nossos álbuns, né? Aqui nós temos, então, uma caixa, Isso Jéssica. aqui, a gente chama de estojo, né? Estojo, perfeito. A maleta, ela é só acrescentada a alça. Normalmente é sempre o mesmo acabamento, né? Esse aqui é um estojo para um 30-30, né? Um estojo para um 30-30. Perfeito, então esse álbum aqui, ele vai encaixar aqui dentro, ó. Isso.
Perfeito. Isso aqui também eu posso fazer de vários revestimentos, posso fazer fotográfico, suede, couro, courino, gravação a laser, Qualquer enfim, né? revestimento tu pode utilizar para fazer as embalagens, tanto caixa, maleta, luvas também. Uhum. A luva, no caso, ela é uma caixinha que você coloca o álbum aqui dentro, né? Como se fosse uma luva mesmo, o álbum vai encaixar aqui. Esse aqui é o quê? Um 25, Esse 25? é o 25. 25, 25 é um tamanho que a gente não tinha falado ainda. É um tamanho que tá saindo bem legal, assim, de uns 2 anos pra cá. Normalmente a gente sempre fazia o 20 por 20, né? E o 30 por 30. Tem isso também dos tamanhos eles serem sazonais, não tem? Sim. Eu lembro de uma época onde nós fazíamos e saía muito álbum, mas panorâmico. 30 de altura por 40 de comprimento. E faz muito tempo que a gente não faz um álbum desse. Eu não sei se foi só a nossa empresa ou também o mercado acabou optando pelos formatos mais quadrados, mas faz muito tempo que a gente não faz um panorâmico assim. Normalmente panorâmico assim bem raramente sai. Normalmente saem os mais quadrados. O nosso básico assim, que o que mais sai é o 30-30, né? Que tanto ele engloba tanto para ensaio, casamento, infantil. Normalmente os newborns a gente faz muito 20-20. Inclusive tem uma linha exclusiva da Paloma Shell, né? Com os detalhes, com capa de a capa almofadada. Isso. Perfeito, perfeito. Ele tem as quantidades de lâminas já separadas que, na verdade, o da linha da Paloma Shell, eles são nomes de flores, né? São lírio, alecrim. Se eu não me engano, o alecrim é até 11 lâminas, o lírio até 20 ou 25. Aí ele fica mais ou menos nessa... Tu consegue também fazer um álbum como se fosse da linha da Paloma Shell, acrescentando. Assim, eu quero um Classic, mas eu quero com capa de almofada, que daí normalmente a capa de almofada vai só na frente. O da Paloma Shell é na frente e verso. Acho que lá na recepção a gente tem alguns dela ainda. E para fazer essa embalagem aqui, é utilizado MDF também, madeira. Ela já está mais ou menos pronta aqui, só para fazer o acabamento aqui, né? Isso? Todas as nossas caixas, menos as luvas, né? Porque as luvas são feitas com o papel Paraná, que é o mesmo que faz a capa do álbum Classic. Todas as caixas, elas têm tamanhos já meio que padrões, né? O 30-30, 25-25, 20-20, as caixinhas Mimo. Aí elas têm todas por tamanho, elas vêm no MDF cru. Aí o que vai acontecer? As meninas vão ver se realmente vai ser caixa, dela vai ter o fundo e a tampa. Isso aqui é uma caixa. Ou ela vai ser uma maleta ou um estojo, que daí elas vão colocar o murinho para colar a caixa, para fazer esse acabamento do abre e fecha da caixa aqui. Porque como ela vem em partes separadas, elas acabam colando esse tecido no fundo para acabar fazendo esse acabamento aqui de abre e fecha. E aí a caixa, por exemplo, que vai um acrílico, é feito um revestimento nessa base aqui de madeira e depois o acrílico em cima, que é um material, inclusive, que eu acho muito bonito, o de acrílico. Esse é uma tampa, essa é uma tampa acrílica 30-30. Essa aqui é uma 25, essa aqui será? Não, essa aqui é um fundo. É uma 32 por 32. Nem sei de onde que eu peguei esse aqui, já tô fazendo bagunça aqui nessa Essa aí é uma tampa. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma... O lado mais fininho sempre vai ser a tampa. Perfeito. E o mais fundo vai ser sempre o fundo dela. Aí ela fica um pouquinho maior, né? Pra revestir, pro hora que vir o revestimento, ela não ficar muito rente e acabar ficando muito apertada. Perfeito. Aí também depende do corino também, tem uns que são um pouquinho mais grossos no fundo, né? Uns mais fininhos. Tudo vai depender do acabamento. O tecido também é mais fino. Isso aqui que você tá vendo, eu vou mostrar agora para vocês como é que é ele finalizado. Vocês estão vendo esse mesmo álbum que a gente produziu ali da Larissa e do Jean, agora finalizado. Olha a diferença que fica com o acabamento, né? O acrílico por cima, o acrílico mostrando a capa fotográfica sempre cai muito bem, fica muito bonito também. Esse álbum que eu tô mostrando agora para vocês, inclusive, ele tem uma base em couro legítimo, esse couro legítimo branco que dá aqui um glamour especial, né? Cai super bem, sofisticado, um extremo bom gosto, com essa tampa acrílica aqui mostrando a obra por dentro, né? Uma embalagem assim como se fosse guardando uma joia, né? Uma obra de arte, fica muito bonito. Jéssica, obrigado aí por
disponibilizar todo o espaço para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né? Compreender um pouquinho melhor esse universo. O nosso objetivo hoje era justamente esse, né? Mostrar para vocês como que é feita a produção, não só da impressão, né, da revelação da fotografia, mas da produção do álbum aqui, e deixar um agradecimento especial a toda a equipe aí, todo o time da SoClick, agradecer também, Valdeci, pelo convite de estar vindo aqui para São José, né, aqui pertinho de Florianópolis, para conhecer esse espaço, para conhecer como que são feitos os nossos álbuns, né? A gente já trabalha com a SoClick há muitos anos, a Lígia mesmo trabalha aí desde o início da carreira dela, já há mais de 15 anos produzindo álbuns aqui, e desde que eu vim aqui para o sul de Santa Catarina, digo que é uma das melhores encadernadoras do Brasil, não tenho dúvida disso, material sempre de primeira, sempre de muita qualidade, e não poderia ser outro lugar senão aqui para mostrar todo o processo de produção, né? Fomos muito bem recebidos aqui, inclusive, né? O Flávio está até agora aqui se recuperando do nosso almoço, mas a gente conseguiu finalizar, então, desse nosso vídeo mostrando um pouquinho da produção, né? Prometo para vocês que eu vou tentar fazer outros materiais como esse, mostrar outros universos dentro desse universo gigantesco da fotografia. Obrigado por ter acompanhado. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida, dizer o que você achou desse vídeo aqui, desse material que a gente produziu. Dá o seu like, se inscrever também no nosso canal, mandar para o seu amigo fotógrafo para ele conhecer como que é feita a produção do álbum, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até mais!